Vamos falar um pouquinho agora de projeção ortogonal, tá certo? Vamos lá, projeção ortogonal. Projeção ortogonal, gente, a palavra ortogonal vem de 90 graus, ok? Projeção ortogonal, projeção fazendo 90 graus. É como se fosse uma sombra, né? Ela é perpendicular, né? A sombra é sempre perpendicular. Então eu vou fazer a projeção de alguns pontos aqui sobre essa reta que eu chamei de reta X. Eu vou pegar o ponto A, qual que é a projeção ortogonal do ponto A sobre a reta X? Eu desço uma perpendicular aqui, ó, fazendo 90 graus com a reta X, eu vou descobrir o ponto A', que é a sombra ou projeção ortogonal do ponto A sobre a reta X. Vou fazer a projeção do segmento AB. Quantos pontos possui o segmento AB? Quem pensou que são 2 pontos está enganado, porque entre A e B tem infinitos pontos. O A e o B são os pontos extremos. Então, o segmento AB tem infinitos pontos. Então, para fazer a projeção do segmento AB, eu tenho que fazer infinitas projeções. Só que, em vez de fazer infinitas projeções, eu vou fazer a projeção do ponto A e do ponto B, que são os extremos, que fica mais fácil. Ó. Fazer a projeção do ponto A, vou achar o ponto A'. Fazer a projeção do ponto B, perpendicular aqui, tá, gente? Que é o ponto B'. Então, isso aqui, ó, o segmento A'B', é a projeção ou sombra do segmento AB sobre a reta X. Se eu tenho aqui o segmento AB, onde o A já está na reta X, eu não preciso fazer a projeção do A, porque o A já está na reta X. Vou fazer a projeção do B. Vou achar o ponto B'. Então, aqui, ó, o segmento AB' é a projeção do segmento AB sobre a reta X, ou seja, a projeção de todos esses infinitos pontos aqui sobre a reta X. Se eu tenho um desenho como esse aqui, ó, vou fazer um desenho antes desse, que é muito comum ter uma confusão aqui, tá? Um segmento assim, ó, AB. Vou fazer a projeção desse segmento AB sobre a reta X. Vou fazer uma projeção ortogonal aqui em relação à reta X, que é o ponto A'. Vou achar a projeção do ponto B, que é ortogonal, aqui 90 graus, ó, B'. Eu sei que todos os outros pontos, as projeções estão aqui entre o segmento, entre os pontos A' e B', ou seja, o segmento A', B', que todo, ó, é a projeção do segmento AB sobre a reta X. E por último, aquele desenho que eu tinha colocado antes, né? Segmento, um desenho AB qualquer, em vez de ser segmento, eu coloquei um desenho, uma curva. Né, uma curva. Então eu vou fazer a projeção dos dois extremos, ó. Projeção do ponto A, que é o ponto A', projeção do ponto B, que é o ponto B', e eu descobri que a projeção desse desenho inteiro sobre a reta X, né, é o segmento A'B'. Vamos fazer agora a projeção, gente, no eixo Y, tá? Eu tenho aqui, ó, o eixo Y, por exemplo. Vamos supor que seja o eixo Y. Qual que é a projeção do ponto A sobre o eixo Y? É uma projeção, vou fazer de caneta vermelha, porque para ficar um pouco diferente. A projeção do ponto A aqui ortogonal, essa aqui é a projeção do ponto A sobre a reta X. Se eu tenho outro eixo Y aqui, por exemplo, né? Esta aqui, ó, é a projeção, a linha B', do segmento AB sobre a reta X. Se eu tenho um eixo aqui assim, ó, tá certo, gente? Aqui, ó, projeção aqui, ó. Essa é a projeção, a AB'. Se eu tenho um eixo Y aqui, ó, tá? Vertical, eu tenho aqui a projeção desse segmento, ó. Tá certo? Se eu tenho um eixo Y aqui, gente, ó, eu tenho a projeção aqui, ó. Ou seja, gente, em função, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma bolinha aberta e uma bolinha aqui fechada, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui então valores, aqui bolinha aberta, porque eu não estou utilizando esse valor, vamos supor 2, e bolinha fechada, vamos supor aqui 5, aqui seria bolinha aberta, vamos dar um nome aqui, por exemplo, sei lá, 10, e vou pôr um ponto aqui 12, bolinha fechada. Ó, gente, essas projeções ortogonais aqui, ó, sobre o eixo X e o eixo Y, desse desenho, aqui, ó, significa que eu estou utilizando todos esses pontos. A projeção ortogonal desses pontos sobre o eixo X seria os valores de X que eu estou utilizando. Isso aqui é o conjunto domínio. Então, o domínio dessa função seria de 2 aberto até 5 fechado. E essa projeção aqui no eixo Y seria aqui o conjunto
conjunto imagem, tá? Seria de 10 aberto até 12 fechado. E por último, gente, até em física isso é utilizado. Aqui, ó, essa decomposição de vetor aqui, ó. Decomposição de vetores. Projeção ortogonal também inclui decomposição de vetores. Então isso serve para matemática e serve também para física.